perplexo, porque quando eu vi esse vídeo eu disse, não é possível um negócio desse. Invadiram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, membros pentecostais, né, ou pentecostal, da Igreja Assembleia de Deus. Bom, a informação que eu recebi é que esses membros eles fazem parte da Igreja Assembleia de Deus. Com certeza os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja não concordam com esse tipo de atitude. Eu quero frisar isso aqui. Esses membros com certeza tiveram esse tipo de ação aí inapropriada, totalmente ridícula, de ter que invadir uma igreja e começar a falar em línguas, começar a pular, onde manifestam ali um tipo de comportamento que não é peculiar do adventismo. Respeitamos, não temos nada contra, não concordamos, temos a nossa posição, as nossas evidências bíblicas que nos levam a não aceitar esse tipo de dom de língua, esse tipo de batismo do Espírito Santo, mas respeitamos. Agora, invadir a nossa igreja e começar a realizar essa prática lá dentro, ela é totalmente uma prática sem noção e sem respeito aí para com a nossa crença e também para com a nossa igreja. Então, quero frisar mais uma vez que eu tenho certeza que o pastor dessa igreja, que líderes da Assembleia de Deus não concordam, não corroboram com esse tipo de comportamento, tá bom? Vamos ao vídeo. Eu quero passar para você o vídeo agora e depois quero tecer aqui alguns poucos comentários em torno dessa questão. Nós estamos numa campanha na Igreja Adventista. Esses aqui são os que invadiram a Igreja Adventista para destruir a nossa casa. Então esse aqui é um dos homens que entrou aqui. Essa aqui é a mulher que entrou aqui. Entrou dentro da igreja que não foi chamada. Entendeu? Essa aqui tentou também. Essas são as pessoas que tentou desfazer a obra de Deus. Bom, como vocês viram aí no vídeo, esse tipo de atitude ela é deplorável, entendeu? Repugnante. Como é que pode alguém invadir um local sagrado, uma igreja, e fazer esse tipo de coisa, tá? Existe um texto aqui em Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é um princípio básico da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam com você. E também não faça nada de ruim com os outros que você não quer que eles façam com você. Então é assim, eu acho que nós podemos viver muito bem, irmãos, apesar da divergência, tá certo? A gente pode amar os pentecostais e os pentecostais amar a gente também, apesar da discordância de ideias, né? A incompatibilidade de ideias, a divergência doutrinária. Eu mesmo conheço várias pessoas que fazem parte de igreja pentecostal. Eu tenho amigos que são de igrejas pentecostal, aqui mesmo no bairro onde eu moro, em Palmeiras, na cidade de Malhador, estado de Sergipe. Aqui tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual eu sou ancião há muitos anos, né? Um abraço aqui também para a minha igreja, aí, Adventista do Sétimo Dia. Aos líderes aqui que sempre estão me ajudando a conduzir essa igreja. Um abraço aqui para o querido pastor Josué, juntamente com a sua esposa Jússi, que é a família pastoral que está nos ajudando aqui a manter o distrito. O distrito é formado por 9 igrejas e o nosso pastor ele é lá do Peru, tá bom? Então você também que é peruano e é inscrito aqui no canal Ricardo Oliveira, um abraço aqui também, que Papai do Céu continue abençoando aí a sua vida. Então veja, aqui tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também tem a Igreja Adventista da Promessa e tem a Igreja Adventista Renovada, e essas duas igrejas são pentecostais. Eles falam em línguas, eles creem no batismo do Espírito Santo, do qual eles pulam, caem no chão, rodam. Ou seja, vivemos muito bem, apesar da divergência. Nos amamos, gostamos, conversamos, trocamos ideias. E nunca vai acontecer uma coisa dessa, nem da gente invadir lá, nem eles invadir a nossa igreja. Por quê? Porque nós temos em mente esse texto aqui de Mateus capítulo 7, verso 12. Repito, podemos viver unidos apesar da divergência. Aquilo que dá para convergir, vamos convergir, mostrando para eles de que Cristo, mostrando para o mundo de que Cristo está prestes a voltar, de que temos que guardar a lei de Deus, né? De que esse mundo de pecado vai ser destruído, de que Deus prometeu um novo céu, uma nova terra para cada um de nós. Claro, vai existir a incompatibilidade de ideias, sim. A divergência na questão de crenças e doutrina, sim, eu não concordo com o dom de línguas que a Igreja Adventista Renovada e a Igreja Adventista da Promessa, a Igreja Assembleia ou qualquer outra igreja crê dessa forma. Eu não acredito nisso. Eu prego e digo que isso aí para mim, na minha visão, não tem base bíblica, mas se para eles tem, eu tenho que respeitar o ponto de vista deles. Muitas vezes, nós, Adventistas do Sétimo Dia, somos mal compreendidos dentro do meio pentecostal. Muitos nos acusam de que não cremos no dom de língua. Isso não é verdade, isso é uma narrativa falsa,
Tá? Isso é uma falácia. Nós cremos sim no dom de língua. Certo? Só que o dom de língua que nós cremos é o dom de língua bíblico, no sentido de Atos capítulo 2. É a capacidade que o crente, que o cristão tem de falar um outro idioma, ou até mesmo vários idiomas, sem nunca ter estudado. Porque esse dom ele está dentro de um contexto missionário. Ele está dentro de um contexto onde cristãos foram usados para poder transmitir a palavra de Deus. É o que diz aqui Atos capítulo 2, verso 7. Vejam. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí começa a falar aqui no verso 9, somos partos, medos, elamitas, ou seja, é enumerado aqui 16 nações diferentes. Então foi um momento que teve ali de um encontro e Deus utilizou os seus discípulos, os cristãos ali, para poder pregar para essas pessoas. Era um momento propício, mas 16 nações diferentes, cada um com seu idioma, cada um com a sua língua. E aqueles homens foram usados pelo Espírito Santo e eles tiveram naquele momento ali o dom de língua, onde eles começaram a falar cada um na sua própria língua materna, na língua daquelas pessoas que estavam ali. Isso é o dom de língua. Nós não cremos que o dom de língua ele está dentro de uma manifestação onde você começa a falar palavras inteligíveis. Né? Não cremos desse jeito, onde você fala aquilo que outra pessoa não consegue compreender, porque segundo eles, você fala em mistérios, só Deus compreende. Isso é uma compreensão totalmente equivocada. Em primeiro lugar, na Bíblia você não encontra em lugar nenhum o termo língua estranha, você não encontra. Você que é pentecostal, meu amigo, com todo respeito, com todo carinho, eu te faço aqui essa observação. Na Bíblia você não encontra em lugar nenhum o termo língua estranha. O termo estranho, eu digo isso no original. No original não tem. O termo estranho ele foi adicionado à nossa tradução bíblica. O termo língua que aparece aqui em Atos capítulo 2 é o termo grego glossa, que significa idioma. Então, a própria palavra no original, ela já refuta essa questão de você falar línguas estranhas, idiomas inteligíveis que ninguém consegue compreender porque você fala em mistério. Não existe isso. Aqui, em Atos capítulo 2, quando os discípulos falaram, todo mundo entendeu na sua própria língua materna. Foi uma palavra compreensível. Tá certo? Ah, Ricardo, mas lá em 1 Coríntios capítulo 14, fala-se sobre a língua dos anjos. Espera aí. Língua dos anjos? Toda vez que os anjos vieram aqui ao planeta Terra, falar com o ser humano, com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, eles falam em que idioma? Qual foi o idioma que os anjos falaram? Falaram no idioma humano. Então usar esse argumento para dizer, se eu falasse a língua dos anjos... Paulo está usando ali fazendo ali uma descrição poética. Olha, se eu tiver essa capacidade de falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, que nada isso valerá. Ou seja, uma linguagem poética, fazendo aqui uma comparação que não adianta você ter grandes atributos intelectuais, mas se você não tiver amor, que nada vale. E, repito, toda vez que os anjos vieram aqui ao planeta Terra falar com o ser humano, eles falaram na linguagem humana, uma linguagem compreensível, uma linguagem que era entendida por todos. Tá certo? Um outro ponto interessante também é que diz assim, vocês adventistas não creem aí no batismo do Espírito Santo. Outra falácia, outra narrativa falaciosa. Nós cremos sim no batismo do Espírito Santo. Tá certo? O que nós não cremos é que quando você é batizado pelo Espírito Santo, você cai no chão, você pula, você roda, você faz barulho. Isso nós não cremos. Repito mais uma vez, eu respeito quem pensa dessa forma. Tá bom? Eu respeito quem pensa desse jeito. Eu nunca vou te xingar, eu nunca vou te julgar porque você está salvo ou perdido por causa disso, porque você faz esse tipo de prática. Não, se você quer dessa forma, tudo bem, irmão, siga. Repito, podemos divergir com respeito, com elegância, com cristianismo, tá certo? Mas eu não creio dessa forma. Para mim, o Espírito Santo nunca vai jogar alguém no chão. O Espírito Santo, ele ergue a pessoa do chão. Uma vez eu fiz um desafio em minhas redes sociais, há muito tempo atrás, e até hoje eu não tive resposta. Eu disse, olha, eu quero um único verso, só um, não quero mais de um, só um verso, onde mostra alguém cheio do Espírito Santo caindo no chão, ou rodando, ou pulando, ou algo do tipo. Você não tem, você não encontra. Quem foram os homens mais cheios do Espírito Santo na Bíblia? Olha, você tem Elias, você tem Eliseu,
você tem João Batista, você tem o próprio Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo foi o homem que mais teve o poder do Espírito Santo na sua vida. Em algum momento você viu Jesus cair no chão? Jesus rodar? Jesus pular? João Batista, você viu ele fazer isso? Elias chegou a dizer, Eliseu, eu quero uma porção dobrada do Espírito Santo. Do poder que você tem aí, através do Espírito Santo. E nenhum desses homens você viu eles pulando. Pelo contrário, tem uma ocasião aqui em 1 Reis, capítulo 18, que é bem interessante. 1 Reis, capítulo 18, verso 38, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Lá, quando se encontrou Elias e os profetas de Baal. Está lembrado dessa cena? Que eles fizeram ali um desafio. E os profetas de Baal, eles disseram que iam invocar os seus deuses, né? E o que eles fizeram para poder fazer isso aí? Eles começaram a rodar, a pular, a gritar. Pode ler 1 Reis capítulo 18. Eles pulavam, gritavam, rodavam, se cortavam, faziam barulho. Porém, quando Elias ele foi se manifestar diante de Deus e pediu o poder de Deus na sua vida, para que o fogo viesse e queimasse ali a oferenda no holocausto, o que foi que Elias fez? Elias também pulou? Elias rodou? Elias fez barulho? Não. O verso 38 diz assim: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, Elias de forma tranquila, pacífico, sem gritar, sem pular, pediu a intervenção divina, e a intervenção divina veio até ele. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, meu amigo, você não encontra nenhuma base na Bíblia mostrando que quando você recebe o Espírito Santo, você fala palavras inteligíveis, língua estranha. Primeiro que no original não existe esse termo estranho. E o termo língua, tanto em 1 Coríntios quanto em Atos, ali é a palavra glossa, em grego, que significa idioma, nada mais que isso. E o próprio apóstolo Paulo fala, se você for falar línguas na igreja e você não tiver quem interprete, fique calado. Fale consigo mesmo com Deus. Queridos, que Papai do Céu possa abençoar a sua vida, que esse vídeo que foi mostrado aqui, ele possa ser repudiado. E eu tenho certeza, repito mais uma vez, que líderes da Assembleia de Deus, que pastores da Assembleia de Deus, que irmãos da Assembleia de Deus não compactuam com esse tipo de atitude, que eles não corroboram com esse tipo de ação de invadir a igreja e começar a fazer esse tipo de bagunça lá dentro. Eu tenho certeza que não. Isso aí foi uma ação isolada por parte de alguns que infelizmente se deixaram levar ali pela emoção e também pela falta de respeito, tá certo? Repito, vamos convergir naquilo que podemos convergir e vamos divergir com elegância, com cristianismo e acima de tudo com respeito, tá certo? Papai do Céu te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe, joga